Amém? Amém? Jesus é o Senhor. Louvado seja o Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos para desfrutarmos da primeira mensagem dessa conferência. Quantos gostaram do início da conferência? Quantos gostaram? Amém. Quantos gostaram da apresentação teatral? Amém. Ficou bom? Ficou bom? Sim. Se emocionaram? Ela até chorou. Até chorou. Ela conseguiu chorar. Isso, você acredita que também eu chorei? Sabe por que eu chorei? Sabe por quê? Porque aquele ali é a minha história. Lá é a nossa história. Aquilo não foi simplesmente um teatro. Aquilo ali retrata qual era a nossa condição. Vocês sabiam que nós já nascemos no pecado? Uma criança recém-nascida, ela já é uma pecadora. Olha o filho do Juninho. Que gracinha. Olha só. É um pecadorzinho. É um pecadorzinho. Pecadorzinho júnior. Precisa da graça do Senhor. Ele precisa também ser alcançado pelo Senhor. E todos nós aqui, a nossa condição não era diferente da condição daquela jovem que simbolizou ali uma escrava. Éramos escravos dos nossos medos, das nossas ansiedades, dos vícios, da depressão. Mas nós louvamos o Senhor porque Cristo nos libertou. Amém. E hoje nós pertencemos ao Senhor. Qual que é o tema da conferência? Não, com mais convicção. Amém. Nós somos do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, fala assim: vós sois dele em Cristo. Em Cristo Jesus, nós pertencemos ao povo de Deus. Como eu disse no início, a nossa condição era de escravo. Mas quando nós cremos em Cristo Jesus, nos tornamos povo dele. E esse vós aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Esse vós sois deles, é para toda a humanidade? Toda a humanidade pertence ao povo de Deus? Por que não? Por que não? Como eu faço para pertencer ao povo de Deus? O que é necessário eu fazer para se tornar povo de Deus? O que é preciso? Confessar com a boca. O que mais? O que nós precisamos para pertencer ao povo de Deus? Fé. Isso mesmo. Acreditar em Deus. Crer no Senhor Jesus. Quando nós cremos em Cristo Jesus, aí nós nos tornamos povo de Deus. Então todos nós, todo ser humano, por causa da desobediência do homem lá no início, ele se tornou um escravo de Satanás. Independente se você nasce num lar cristão ou se você não nasce num lar cristão, você nasceu no pecado. No pecado. E agora o que é necessário eu fazer para me ser liberto desse pecado? Liberto de ser escravo? Eu preciso orar. Eu preciso crer no Senhor Jesus. E confessar, aceitando Jesus como o único e salvador da minha vida. Quando eu creio no Senhor, eu sou liberto.
essa libertação, ela não vem mediante boas obras. Não é pelo meu esforço, mas é por crer em Cristo Jesus. Não pertence ao povo de Deus simplesmente pessoas boas. Eu nasci num lar cristão, meus pais são cristãos e eu sou o povo de Deus. Não se engane. Você precisa crer no Senhor Jesus. Todo esse teatro que foi feito ali nesse período da manhã, eu preciso saber que ele ali é a minha história. E enquanto eu não crer e confessar com a minha boca que eu pertenço a Cristo Jesus e que Cristo, Ele me libertou, eu vou continuar sendo um escravo. Por isso a importância de eu pedir ao Senhor não é simplesmente eu saber, não é simplesmente eu me emocionar com a história daquela jovem. Ela até chorou. E eu? O que mexeu no seu interior? Eu preciso saber. Ali é a minha história. E se eu não crer em Cristo Jesus, esse será o nosso fim, condenado. Mas a partir do momento que nós crermos em Cristo Jesus, a nossa história, ela é mudada. É mediante o crer do Senhor Jesus. Então por isso nós precisamos, adolescentes, pedir ao Senhor, assim, Senhor, ganhe o meu coração. Eu não quero simplesmente saber da sua história na cruz. Eu quero crer. Eu quero aceitar o Senhor e saber que a minha esperança está na sua pessoa. Isso fará toda a diferença. Crer em Cristo Jesus, isso para nós é de graça. Crer em Cristo. Mas por mais que crer em Cristo é de graça, teve que pagar um preço. Você já recebeu um presente muito caro? Quantos já recebeu um presente caro aqui? Levanta a mão. Custou algum preço para vocês? Não. Foi de graça? Quantos já ganhou um celular? E foi um celular caro ou um celular mais barato? E quem recebeu o celular caro aí? Eita, glória a Deus! Por mais que foi de graça, alguém pagou um preço. Meu celular, videogame, o meu animalzinho de estimação, de graça. Mas alguém pagou o preço. E a mesma coisa é a nossa salvação. Saiba que a nossa salvação, a nossa libertação do império das trevas, hoje nós nos tornamos povo de Deus, é de graça para nós. Eu preciso simplesmente crer no Senhor Jesus. Quando eu creio, automaticamente eu me torno um filho de Deus. Eu me torno, vós sois dele. Eu me torno povo de Deus. Mas foi pago um alto preço para que hoje nós viesse a usufruir da salvação do Senhor. Quando nós cremos, isso nos proporciona não simplesmente nos tornar povo de Deus. E nós iremos ver aqui o que crer em Cristo Jesus pode nos proporcionar. Atos, capítulo 16. Versículo 31. Respondeu-lhe, todos acharam? Não? Atos 16, 31. Atos 16, 31, vamos lá? Responderam-lhe, crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Quando eu creio em Cristo Jesus, nós recebemos salvação. Então, crer em Cristo não simplesmente me proporciona fazer parte do povo de Deus. Isso nos proporciona salvação. E o que mais crer em Cristo? O que crer em Cristo me proporciona? João 3,16.
João, o Evangelho de João 3,16. Tá um livro antes de Atos. Acharam? Atos 3,16. Ó, João, desculpa, é João. Eu me empolguei com Atos. É João 3,16, desculpa. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu creio em Cristo Jesus, eu me torno povo dele, eu recebo salvação e eu obtenho a vida eterna. Ó, tanto que esse negócio de crer em Cristo Jesus é poderoso. Ele me proporciona salvação e também me proporciona vida eterna. Por isso eu preciso pedir ao Senhor, falar assim: Senhor, eu não quero simplesmente saber que existe vida eterna. Senhor, eu quero crer para me obter essa vida eterna. O que mais que crer me proporciona? Atos, agora nós vamos voltar para Atos. E depois nós vamos voltar para João. Mas agora Atos 10. Atos 10. Aleluia. 10:43. Atos 10:43. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Quando eu creio em Cristo Jesus, eu recebo remissão dos pecados. Vocês sabem o que é remissão? Perdoar. Remissão. Limpar-me dos meus pecados. Quando eu creio em Cristo Jesus, eu recebo remissão dos meus pecados. Então eu me torno povo de Deus, eu recebo salvação, eu recebo vida eterna e eu recebo remissão dos meus pecados. Então, para mim receber remissão, para que os meus pecados venham ser perdoados, eu preciso praticar boas obras. É praticando boas obras que eu recebo remissão dos pecados? Como eu recebo remissão dos meus pecados? Crendo em Cristo Jesus. Então, às vezes, nós queremos até fazer boas obras para massagear a minha consciência. Eu errei, eu falhei e agora eu preciso praticar uma boa obra. Eu preciso ajudar alguém, eu preciso limpar a casa para minha mãe, fazer a minha tarefa para eu ser perdoado. Não, eu preciso crer no Senhor Jesus. E o fato de eu crer, eu recebo remissão dos meus pecados. E o que mais? João, agora nós voltamos lá para João. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, crer em Cristo Jesus me proporciona também ser filho de Deus. Então, para mim ser filho de Deus, o que eu preciso fazer? Crer. Quantas pessoas a gente pergunta, né? Você é filho de Deus? Não, eu sou.
Mas eu simplesmente declarar que sou, não me faz ser filho. Eu preciso crer no Senhor Jesus. Então a importância de crer em Cristo Jesus irá nos fazer filhos de Deus. E por isso nós precisamos pedir: Senhor, me leva a crer. Crer na sua obra redentora. E ao crer em Cristo Jesus, não é praticando boas obras que eu falo assim, eu sou filho de Deus. Mas é eu crer em Cristo Jesus e eu me torno filho de Deus. E como eu disse no início, esse fato de crer, de se tornar filho de Deus, de receber salvação, de obter vida eterna, de se tornar povo dele, tudo isso é mediante o crer. Não vem de obras. Não é pelo meu esforço, mas é pelo fato de crer em Cristo Jesus. Simples. Simples assim. Não preciso fazer algo extraordinário, mas eu preciso simplesmente crer, e isso irá me proporcionar tudo isso. E por isso a importância de nós pedir ao Senhor, sempre, constantemente: Senhor, eu quero crer. E isso vai nos trazer o poder de ser feito filho de Deus. Mas, por mais que é de graça essa salvação, esse tornar filho de Deus, nós não tínhamos condição de crer em Cristo Jesus. Por mais que seja simples, simples demais. Crer e eu vou ser salvo. Crer, eu vou me tornar filho de Deus. Muito simples. Mas nós não tínhamos condição para isso. Sabe por quê? Estávamos mortos. Como é que um morto pode crer? Por que as pessoas no mundo aí fora não conseguem crer na obra redentora de Cristo Jesus? Falam até mesmo das coisas de Deus, mas não conseguem crer em Cristo, porque estão mortos. Em Efésios, capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, o pecado, o que ele me proporciona? Morte. O tanto que pecar é algo sério. E algo que nós precisamos pedir ao Senhor. Assim, o Senhor me guarda de viver uma vida pecaminosa. O pecado não simplesmente é algo simples. Mas o pecado, ele me afasta de Deus. Ele me leva a estar em uma condição de morto. E nós precisamos pedir ao Senhor. Assim, Senhor, me salva de ter um viver pecaminoso, pois isso nos leva à morte. Romanos capítulo 6. Versículo 23. Fala assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o salário, quando eu tenho uma vida pecaminosa, isso me traz uma consequência: morte espiritual. E nós precisamos pedir ao Senhor constantemente, porque não basta eu querer não ter uma vida pecaminosa. Porque ninguém gosta de pecar. Quem gosta de pecar? Ninguém quer pecar. Mas às vezes somos levados pelos nossos desejos, pelos nossos pensamentos, somos levados às vezes pela influência dos nossos amigos. E isso nos causa morte espiritual e também a morte física.
Quantos adolescentes como vocês já não ficaram sabendo que teve um final infeliz, tudo por causa do pecado. Pertencemos ao povo de Deus pelo fato de nós crermos em Cristo Jesus. Isso é um fato. Mas, quando nós vivemos uma vida pecaminosa, nós estamos sujeitos a uma morte física e espiritual. E é algo que nós precisamos pedir ao Senhor: salva-me de ter uma vida pecaminosa. Somos parte, somos família de Deus, somos o povo do Senhor, mas não estamos isentos de, às vezes, ser influenciado pela essa natureza pecaminosa que existe em nós. E nós precisamos pedir ao Senhor, porque Ele é o único que tem o poder de nos libertar. Amém. O único que pode nos conduzir a ter um viver que de fato agrada ao Senhor. Amém. Algo que nós precisamos saber, que nós somos povo de Deus. Nós somos da família, fomos comprados, fomos resgatados. Vocês lembram ali do nosso teatro? Quando Cristo comprou aquela jovem, Mateus ali simbolizando Cristo e comprando aquelas pessoas ali que simbolizavam o pecado, a preguiça, os vícios, eles não foram embora, mas ficavam ali chamando elas novamente. E assim somos nós. Essa às vezes é a nossa condição, às vezes nós aceitamos, nós cremos em Cristo Jesus, mas quantos de nós ainda nos vivemos como se fôssemos escravos dos nossos vícios, das nossas ansiedades, dos nossos medos? O que eu preciso fazer? Eu preciso lembrar-me a todo instante: eu pertenço ao povo de Deus. Eu sou de Cristo Jesus. Amém. Eu preciso constantemente declarar para mim mesmo, para não simplesmente eu saber disso, mas eu me apoderar desse poder de fato de crer em Cristo Jesus. Amém. Pelo fato de eu crer e saber a minha mente e entender que eu faço parte do povo de Deus, isso é libertador. Eu aceitei Cristo Jesus como o único salvador da minha vida e é o suficiente. Não será o suficiente. Eu preciso constantemente batalhar, porque existe uma batalha espiritual. O inimigo ainda nos tenta constantemente a nos afastar daquilo que nós somos. Somos o povo de Deus. De fato, nós somos do Senhor. Isso não muda. Quando eu criei, eu me tornei. Não pelo aquilo que eu faço. Não é pelo que eu faço que determina que eu crie em Cristo Jesus. Mas pelo fato de eu crer, isso determina que de fato eu pertenço ao povo de Deus. E eu preciso me lembrar constantemente: eu sou o povo de Deus. E eu não pertenço mais a este mundo. Eu não sou escravo dos vícios. Eu não sou escravo do pecado. Cristo Jesus me libertou. Mas a Bíblia fala: o salário do pecado é a morte. Essa é a recompensa daqueles que vivem uma vida pecaminosa. E se eu não pedir ao Senhor: Senhor, tenha compaixão de mim, me ajude, nós iremos estar sujeitos, iremos retornar à escravidão. Mas que nós possamos pedir misericórdia ao Senhor. Isaías 59. Isaías. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude e nos dê realidade que nós pertencemos ao povo de Deus e que eu não sou mais escravo do pecado. Isaías 59, versículo 2. Acharam Isaías 59?
Versículo 2 fala assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Olha, mais uma vez, a consequência do pecado. Eu criei em Cristo Jesus, nos tornamos filho de Deus, nos tornamos povo do Senhor. Mas, quando eu vivo uma vida pecaminosa, o que isso me faz? Separação. E muitos de nós, às vezes, nos sentimos isolados, depois de cometermos algumas coisas que desagradam ao Senhor. Quantos já tiveram essa experiência? Falou algo e no seu interior algo entristeceu. Ou fez algo e você sentiu, não tinha ninguém por perto, não tinha um irmão responsável, não tinham seus pais, mas no seu interior algo moveu e se entristeceu. Quantos já tiveram essa experiência? Sabe o que é isso? É a vida de Deus que existe dentro de vocês. Não precisa ninguém estar por perto. Existe uma vida dentro de vocês porque vocês um dia creu em Cristo Jesus. E o Espírito Santo passou a morar dentro de vocês. Mas, quando eu peco, quando eu dou vazão a sentimentos que não provêm do Senhor, isso me faz se entristecer. Porque é o próprio Deus mostrando para você, está errado. E se nós insistimos em entristecer o Espírito Santo, o que vai ocorrer? Isso vai nos afastar do Senhor. E algo que nós precisamos, é pedir ao Senhor: salva-me de viver um viver afastado do Senhor. Porque isso nos traz tristeza, depressão, isso nos fere, porque fere o Espírito Santo. Somos o povo de Deus? Sim, somos o povo de Deus. Mas quando nós cometemos pecados, o Senhor, nós nos afastamos dele, E Efésios 4, ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 4. Versículo 18. Efésios 4, 18. A partir do versículo 17, fala assim, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também anda os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos e alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vive e pela dureza do vosso coração. Outra consequência, quando nós vivemos uma vida pecaminosa, nós ficamos com o coração endurecido, alheios à vida de Deus, alheios à vontade do Senhor, por causa da consequência do pecado. Eu sou o povo de Deus, sou o povo de Deus. Mas por viver uma vida pecaminosa, isso nos faz alheios, obscurecido de entendimento. E é algo que nós precisamos também pedir ao Senhor. Fala assim, Senhor, eu não quero ter uma vida alheia a Ti, mas uma vida de acordo com a Sua vontade. Porque quando nós cometemos esses deslizes, nosso coração vai se fechando. Às vezes nós erramos e insistimos em nosso erro. E quanto mais nós insistimos nesses erros, mais alheio nós iremos nos tornar à vontade do Senhor. É algo muito sério, é algo que precisamos pedir ao Senhor. A nossa vida, ela é feita de escolhas, oportunidades. E hoje o Senhor está nos dando a oportunidade
de viver uma vida que agrada a Deus. Uma vida que seja de acordo com aquilo que está no coração dele. Mas o Senhor também nos trouxe a liberdade, nós podemos escolher. E algo que se nós não orarmos e pedirmos ao Senhor, com facilidade nós iremos ser seremos tragados pela correnteza deste mundo. Hoje à tarde, depois da dinâmica que nós fizemos com os jovens, ali de oração, eu vi ali alguns adolescentes compartilhando. E eu lembrei de um jovem, primo meu, um adolescente. Hoje ele está com 23 anos. Um dia ele estava lá na frente, como aquele adolescente, compartilhando a palavra do Senhor, compartilhando a sua experiência. Ele faz parte do povo de Deus. Mas infelizmente, hoje, esse primo meu não está mais na presença do Senhor. Hoje, ele está sendo conduzido, preso nos vícios, na ansiedade, bebe, fuma, usa droga, sendo povo de Deus. Ele creu em Cristo Jesus. Ele pertence ao povo do Senhor. Ele tem um Espírito Santo de Deus na vida dele. Mas deixou ser levado pela amizade, deixou ser levado pela emoção, pelo sentimento, pela adrenalina. Quando nós vivemos uma vida alheia de Deus, às vezes nós fazemos coisas, acelera o nosso coração. Quando nós fazemos coisa errada, parece ser uma sensação boa. Mas se eu dar vazão a isso, irá me fazer um escravo dos vícios. Eu perguntei para esse primo meu, por que você ainda está preso aos vícios? Ele falou, confessou, Josimar, a ansiedade. A minha língua chega a colar no céu da boca de tanta ansiedade e eu preciso fumar um cigarro, fazer algo para trazer saciedade e acabar com essa ansiedade. Você que está aqui, devemos agradecer o Senhor pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estar numa conferência como essa. Mas não brinque. Não deixe ser levado pelas suas emoções, pelas suas vontades, pelos caprichos da sua carne. Peça ao Senhor, Senhor, me guarde. A minha vida ela é feita de escolha. E se eu fizer a escolha certa hoje, nós teremos um futuro brilhante, porque nós pertencemos ao povo de Deus. Nós lemos no Salmos 1. Quem leu? Quem participou da dinâmica hoje à tarde? Quantos participaram? Nós não lemos em Salmos 1? Vamos lembrar o que nós lemos lá em Salmos 1? Salmos capítulo 1. Eu vou ler. Bem-aventurado o homem. Eu vou colocar aqui, ao invés de homem, eu vou colocar o adolescente. Pode ser? Bem-aventurado o adolescente, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o resultado. Quando eu não ando no conselho do ímpio, quando eu não me detenho no caminho dos pecadores, eu não me assento na roda dos escarnecedores, mas antes eu tenho prazer na lei de Deus. Qual que é o resultado? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Adolescente, você quer ser bem sucedido na sua vida? Quantos querem ser bem sucedido? Fala eu. Tem um caminho. Não basta eu dizer eu sou povo de Deus e ter uma vida como seus coleguinhas lá fora.
aquele coleguinha que parece ser descolado, ser o popular da escola. Às vezes nós pensamos que aquilo ali quer ter vida. Eu falo para você que não é. Aquilo é uma falsa ilusão. E se você não pedir ao Senhor, fala assim: Senhor, me leva a escolher, fazer as escolhas certas hoje. Por mais que nós pertencemos ao povo de Deus, nós podemos estar em um lugar no futuro próximo muito ruim, como esse primo meu. Escravo, livre por um lado. Isso é um fato. Ele é livre. Mas o inimigo o iludiu a ponto de ele se tornar um escravo do vício, da ansiedade, e ainda está alheio à vida de Deus. Porque eu falo com ele, compartilho com ele, mas não consegue. Mas tudo iniciou com pequenas escolhas. Com simples coisas. De ofuscar, de sufocar, às vezes, aquilo que o Espírito Santo fala no coração de vocês. Dizendo: não assista isso. Ah, mas ninguém está vendo. Não fale isso. Aí eu falo, porque se eu não falar, eu não sou descolado. Eu não sou aceito na turma do meu colégio. Eu preciso compartilhar. Eu preciso curtir isso para ser aceito. O fim não é bom. E que você possa pedir ao Senhor. Fala assim: Senhor, me leva a isso, fazer as escolhas certas hoje. Porque eu sou o povo de Deus. Mas eu não estou isento de ter talvez um futuro ruim se eu não fizer as escolhas certas hoje. Nós somos libertos pelo poder de crer em Cristo Jesus. O fato de você crer em Cristo Jesus vai te trazer salvação, vai trazer vida eterna. Você de fato é um filho de Deus, mas nós precisamos fazer escolhas hoje. Eu preciso escolher hoje viver como povo de Deus. E por isso a importância, eu falei a importância de eu declarar constantemente: eu sou o povo de Deus. Eu sou família de Deus. Porque senão eu vou ser levado pela correnteza do mundo, pela modinha da sociedade. Peça sempre ao Senhor: Senhor, me mostre. Me leva a escolher, fazer as escolhas certas. Então, versículo, continuando em Salmos. E tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como uma palha do vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então peça ao Senhor, jovens, adolescente, que o Senhor faça vocês fazer as escolhas certas hoje. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Aqui em 1 Coríntios, cinco, 21. Segunda Coríntios. Não, desculpa, irmãos. 5:21. É 2 Coríntios 5:21. Vamos desfrutar o que Cristo Jesus, Ele fez para nos proporcionar vida eterna, salvação, nos tornarmos filhos de Deus, nos tornar povo dEle. Hoje nós somos povo do Senhor. E eu falei que foi pago um preço. E o preço que o Senhor Jesus pagou foi muito alto. 5:21. Eu estou aqui em 1 Coríntios ainda, meu Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça
de Deus. Em 1 Pedro, Primeira Pedro 3, versículo 18. Pois, acharam? 1 Pedro 3, 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O Senhor Jesus, para não nos deixar na condição de pecadores, Ele foi à cruz por nós. Renunciou à sua glória. Desceu aqui, viveu aqui como homem, para que hoje Ele viesse a nos dar a oportunidade de não viver segundo o curso deste mundo, mas viver de acordo com a vontade de Deus. Nós, como eu falei no início, nós não tínhamos condição de viver a vida que agrada ao Senhor. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, alheios à vida de Deus, mas Cristo Jesus, Ele pagou um alto preço por, Jesus, por mim e por você. E o que eu preciso fazer? Crer em Cristo Jesus. Quantos de nós, já não sabemos essa história? Cristo Jesus, Ele pagou um alto preço para me libertar. Mas ainda quantos de nós somos escravos dos nossos pecados? O que nos falta? De fato, crer em Cristo Jesus. Por isso, eu estou tocando nessa tecla, a importância de nós pedirmos ao Senhor. Senhor, me leva de fato a crer. Porque quando vir esse impulso da nossa carne, eu possa vir a lembrar, Cristo Jesus já me libertou. Eu não preciso mais viver em conformidade ao curso deste mundo, porque eu sou liberto. Mediante quem? Cristo Jesus. Ele pagou um alto preço. Renunciou à sua glória. E nós não precisamos simplesmente saber dessa história. Eu preciso pedir ao Senhor, Senhor, me leva de fato a crer. E constantemente eu declarar para mim mesmo, eu já não sou escravo do medo, eu já não sou escravo do pecado, porque eu pertenço a Cristo Jesus. E Ele pagou preço, o justo pelo injusto. E aqui, em Isaías 53, Isaías 53, versículo 4 ao 5. Certamente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores, e levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 5 novamente. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O Senhor pagou um alto preço por você, adolescente, para que você não se torne mais escravo do pecado. Mas quando eu vivo uma vida pecaminosa, é como se eu falasse para Cristo, não valeu, porque ainda eu sou um escravo. E por isso eu preciso pedir ao Senhor, Senhor, me leva de fato a crer. E isso me traz o poder de ser liberto, porque Cristo Jesus, Ele pagou um alto preço por nós. Colossenses capítulo 2.
Colossenses capítulo 2. Fala assim, ó: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e a potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Cristo Jesus, quando ele foi ultrapassado ali naquela cruz, ele me libertou. E eu preciso declarar isso diariamente, constantemente para mim. Fala assim: Senhor, o Senhor já me libertou. E naquela cruz, o Senhor me transformou. Povo de Deus, e eu recebi uma nova vida. Não de acordo com o curso deste mundo, mas de acordo com a vontade do Senhor. Precisamos pedir ao Senhor que nos leve a crer nessa obra redentora. 1 Pedro... capítulo 1, 18 ao 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como o prata e o ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, em Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Saiba, adolescente, que existe esperança para nós. Eu não preciso mais estar escravo, porque o Senhor pagou um preço muito alto por você, para te libertar dos seus pecados, das suas ansiedades, dos seus medos. E eu não preciso simplesmente me emocionar com a história de Cristo Jesus. Eu preciso simplesmente o fato de crer na obra redentora de Cristo Jesus, porque ali na cruz ele cravou o nosso escrito de dívida. E por meio da cruz de Cristo fomos libertos. E não preciso simplesmente saber ou me emocionar. Eu preciso simplesmente crer em Cristo Jesus. E o fato de crer, isso vai nos trazer o poder de sermos libertos. Por isso a importância. Pedir ao Senhor: Senhor, me leva a crer. Simplesmente crer. Eu não preciso me policiar, eu não preciso me esforçar, eu preciso simplesmente crer. Esse é o poder que tem. Simples. Quantos de nós já não nos esforçamos? Quantos de nós numa conferência já fizemos promessas? Eu vou melhorar. Nós estamos aqui em um ambiente favorável. Para quê? Para nós vivermos a vida que agrada a Deus. É muito bom estar aqui. Mas vamos mais 6 meses, né? Daqui 4 dias, mais 6 meses pela frente, até a próxima conferência. Para que esse ambiente possa vir a favorecer-nos a buscar a presença do Senhor. Mas não precisa esperar 6 meses para isso favorecer eu ter uma vida que agrada a Deus. Eu preciso simplesmente crer. E o fato de crer em Cristo Jesus irá nos trazer, de fato, a libertação dos nossos pecados. Eu não preciso me esforçar. Nessa conferência eu preciso simplesmente declarar: eu pertenço ao povo de Deus e em Cristo Jesus somos libertos. Em Cristo Jesus nós recebemos uma vida que agrada a Deus. Eu insisto nesta noite em falar para vocês: peça ao Senhor.
O Senhor me leva a simplesmente crer. Assim, Senhor, que o meu coração possa vir de fato se entregar e crer em Cristo Jesus. E isso vai nos trazer o poder de vencer o pecado. Eu não preciso fazer promessa para o Senhor. Quantos renovaram os seus votos, né, no início de ano, na virada de ano? Eu confesso para vocês que eu não gosto muito de virada de ano. De encerrar um ano e iniciar o outro. Eu não gosto muito. Porque quando você chega lá no dia 31 de dezembro, você lembra aquilo que você planejou lá em janeiro. Aí você começa a ver ali na sua planilha o que eu prometi, o que eu imaginei e o que eu vivi. Quantos de nós não fomos assim? Nos esforçamos. Começamos o mês de janeiro muito bem. Mas cheguei em dezembro muito ruins. Porque simplesmente eu querer fazer não é o suficiente. E o que é suficiente então? O que é suficiente? Crer. É crer em Cristo Jesus. Crer no poder da obra de Cristo Jesus. Crer que de fato eu pertenço a Ele. Eu sou o povo de Deus. E para mim crer, eu preciso constantemente declarar a palavra. E declarando a palavra do Senhor, eu vou ter fé o suficiente para crer e vencer os obstáculos, vencer o pecado, vencer as tentações pelo fato de crer. Simplesmente crer, irmãos. Simplesmente crer. Eu insisto nessa noite, adolescente. Talvez simples. É simples demais. É simples mesmo. É simples mesmo. O fato de crer em Cristo Jesus, somos salvos, somos libertos, tornamos-nos filhos de Deus e vencemos o mundo, vencemos o pecado, pelo fato de crer em Cristo Jesus. Em Romanos, já vou encerrar. Romanos capítulo 5. Romanos, capítulo 5, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quantos estão acompanhando? Romanos, capítulo 5. Acharam? Romanos 5, começando do 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos da sua ira. Lembra? Fomos reconciliados com Deus. Nos tornamos povo de Deus. Não a partir do momento que nós começamos a fazer boas obras, tomando boas decisões, mas foi mediante Cristo Jesus. Pelo fato de ter Cristo derramado o seu sangue por nós, fomos reconciliados com Deus. E o fato de sermos reconciliados com Deus, nós somos abençoados por Ele. E a melhor decisão, adolescente, que nós podemos ter é viver uma vida que agrada ao Senhor. Às vezes nós olhamos para as coisas do Senhor como uma coisa que nos traz restrição.
que quer nos impedir de usufruir das coisas que o mundo pode me proporcionar. Quantas pessoas, né, falam, as coisas da igreja é chata. Isso é uma ilusão que o inimigo coloca na nossa mente, pensando que as coisas de Deus são para nos restringir. Pelo contrário, as coisas de Deus é para nos proporcionar vida. Amém. E vida abundante. Amém. Mas o que é que nós precisamos fazer? As escolhas certas. E por isso nós precisamos pedir, adolescente, ao Senhor, falar assim, Senhor, me leva, pois, a escolher as coisas do Senhor. Por mais que pareça para nós restrição, mas no fim para nós será salvação. Amém. Porque quando nós éramos inimigos do Senhor, Ele nos deu o seu próprio Filho. Imagina só, quando você era um inimigo de Deus, Ele enviou o seu Filho para morrer, para nos libertar. E agora imagina só, sendo Filho de Deus, o que Cristo pode nos proporcionar? Eu pergunto, você teria coragem de morrer por alguém boa? Essa pessoa é boa, eu vou me sacrificar por ela. Teria coragem? Hã? É difícil, né? Aí para uma pessoa ruim? Não. Mas Cristo Jesus, Ele morreu por nós ali na cruz do Calvário quando éramos inimigos de Deus. Éramos inimigos. E Ele enviou o seu Filho a morrer na cruz por nós. Cristo morreu por mim. E agora imagina nós agora sendo reconciliados, sendo filho de Deus, o que Ele pode me proporcionar? Imagina aí agora. Será que o Senhor vai me proporcionar simplesmente me restringir das coisas do mundo? Se eu era inimigo do Senhor, Ele me proporcionou salvação. Ele me trouxe de volta para a presença do Senhor. Agora imagina só, agora eu sendo povo de Deus, Ele quer simplesmente me restringir? Não. Ele quer me proporcionar salvação. Mas o inimigo coloca às vezes na mente de vocês, na nossa mente, que as coisas do mundo é o que me proporciona de fato prazer e alegria. Eu quero perguntar para vocês, uma pergunta que eu fiz para mim mesmo. Por que o sistema mundano foi criado? O sistema de Satanás, onde Satanás impera. Por que ele foi criado? Para que ele foi criado? Para ir contra Deus. Mas constantemente nós não somos tentados a viver uma vida segundo o curso deste mundo? É algo que o Senhor falou comigo, porque eu pensava o seguinte, que o mundo fora criado para me proporcionar prazer, alegria. Mas na verdade o mundo foi criado para nos tirar do propósito do Senhor, para nós nos tornarmos contra Deus. Então não pense que a vida pecaminosa que nós somos tentados somos tentados a viver, é a melhor escolha. Não é. Esse sistema de Satanás, ele foi criado para nos tentar impedir de usufruir daquilo que Cristo pode nos proporcionar. Quando nós éramos inimigos do Senhor, Ele morreu no seu devido tempo, para nos salvar. Agora imagina só o que Cristo pode nos proporcionar por ser filho de Deus. Somos filhos, nós pertencemos ao povo de Deus, somos a família do Senhor. E o Senhor não quer simplesmente te restringir das coisas do mundo, mas Ele quer te guardar das coisas do mundo. Eu compartilhei hoje no grupo que eu estava fazendo a dinâmica, porque às vezes nós olhamos para as coisas do Senhor como uma restrição. Quando nós éramos criancinha, nós engateávamos, o que nós gostávamos de fazer? Tentar colocar o dedo aonde? Na tomada. Nós queríamos correr ali e colocar o dedo na tomada. E a mãe, nossos pais faziam? Não pode. Às vezes batia na mão. Não pode. Aquilo ali que o pai faz é uma restrição ou é um cuidado? É um cuidado. Então quando o Senhor te impede de usufruir das coisas deste mundo, é uma restrição ou é um cuidado? Então está vendo que as coisas mudam? O Senhor não quer simplesmente te impedir de viver uma vida que o curso deste mundo pode me proporcionar. Não é simplesmente para me restringir, mas o Senhor sabe que as coisas deste mundo, Ele vai me levar a uma vida de escravo. Por que o Senhor quando nós fazemos coisa errada, nós nos entristecemos? Porque o Senhor sabe
que isso irá nos trazer um dano. Por que o pai bate? Porque o pai sabe que, às vezes, o que a criança está fazendo é inadequado e vai proporcionar um mal terrível que pode até ceifar a vida de uma criança. Às vezes, né, a criança gosta de ir para a piscina. Às vezes, até na fase de adolescente agora. Eu gosto da piscina funda. Eu sei nadar. E o que o pai fala? Não, você não vai entrar. Só se for na minha companhia. É o pai te restringindo ou o pai cuidando de você? Cuidando. Quando o pai impede você de ir na festa, que não é da vida da igreja, os pais simplesmente estão restringindo vocês ou está cuidando de vocês? Mas parece que meu pai está o quê? Me restringindo. Meu pai é velho demais, ele não sabe o que é coisa boa. O pai sabe o que é coisa boa. Por incrível que pareça, hoje eu sou pai. Eu já fui um adolescente. E eu pensava que o meu pai e minha mãe estavam aqui me restringindo, me impedindo de usufruir das coisas do mundo aí fora. Mas na verdade eles estavam cuidando de mim. Quando o seu pai fala para você, não vai. Mas todo mundo vai. Eles vão, mas você não, porque você é filho. Você sabe por que o Senhor fala isso para vocês? É porque vocês pertencem ao povo de Deus. Vocês são família de Deus. E o Senhor não quer simplesmente te restringir, mas Ele quer te guardar das correntezas deste mundo. E por isso eu preciso constantemente me lembrar, eu faço parte do povo de Deus. Eu sou família de Deus. Eu não pertenço a este mundo. Eu não vou nessas festas porque, não é simplesmente porque me impede, mas o Senhor está me guardando. Amém. Quando o seu coleguinha perguntar, por que você não vai? Você é careta demais. Aí você vai declarar, porque eu não sou deste mundo. Eu pertenço a uma outra turma. A turma que eu pertenço é a turma de Deus. Eu sou do Senhor. Amém. Por isso, adolescente, você precisa constantemente lembrar. Uma modinha que está acontecendo na fase da adolescente. O ficar. Por que eu não posso ficar? Por que eu não posso ficar? É porque simplesmente pecado? Simplesmente porque o Senhor está me restringindo? Não. Mas o Senhor sabe o mal que isso pode me ocasionar. O que isso pode fazer com a minha vida. Mexer com os meus sentimentos, com as minhas emoções. E por isso eu preciso entender o porquê que o meu pai não permite eu namorar tão cedo. Não é uma restrição. Mas é um cuidado de amor. Porque você pertence ao povo de Deus. Saiba que você tem um pai que ama você. As pessoas no mundo podem usufruir dos prazeres aí do mundo. Porque eles pertencem ao mundo. Mas a vocês não. Porque vocês pertencem ao povo de Deus. Amém. O Senhor, quando vocês eram inimigos do Senhor, Ele morreu ali na cruz. Para te salvar. Para te libertar. E Cristo Jesus pode te proporcionar muito mais do que a salvação. Ele pode fazer a sua vida ser um sucesso. Amém. Mas para isso acontecer, eu preciso fazer a escolha certa hoje. Eu preciso me restringir aos cuidados do Senhor. Então, adolescente, vocês são povo de Deus. Se coloque de pé. Lembra, vocês fazem parte do povo do Senhor. E pelo fato de você crer em Cristo Jesus, te fez povo de Deus. E pelo fato de você ser povo de Deus, presta atenção aqui. Por vocês fazerem parte do povo do Senhor, eu não posso mais viver segundo o curso deste mundo. Mas eu preciso viver de acordo com a vida que está no meu interior. E eu gostaria de perguntar a vocês, mais uma vez, se vocês querem viver de acordo com a vontade de Deus ou vocês querem viver de acordo com a vontade do mundo. A escolha é de vocês agora. Se você deseja viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, feche seus olhos. E fala para o Senhor nesse momento.
Faça a sua oração, fala para o Senhor: Senhor, eu quero viver a vida que agrada ao Senhor. O Senhor morreu por mim quando eu era um inimigo do Senhor. O Senhor me deu vida. O Senhor me trouxe salvação. O Senhor me reconciliou com o próprio Deus. E por mais que às vezes pareça ser restrição, é cuidado do Senhor. E eu quero ser cuidado pela tua vida. Eu quero ser sensível pela sua vida. Ser conduzido porque eu pertenço ao povo de Deus. Faça a sua oração diante do Senhor. E se você está tendo dificuldade de ser liberto do pecado, dos vícios, da ansiedade, fala para o Senhor qual que é o pecado que você precisa ser liberto. Porque em Cristo Jesus você já é liberto. Fala para você mesmo, para sua mente: eu sou liberto. Eu não sou mais escravo do mundo. Eu não sou escravo do pecado. Eu não sou escravo da ansiedade. Porque Cristo Jesus me libertou. Feche seus olhos. Faça a sua oração. Não perca essa oportunidade de se entregar totalmente ao Senhor e falar: Senhor, eu quero ser conduzido neste ano de 2026. Quero ser conduzido pela sua vida. Por mais que para minha alma é restrição, no fim é cuidado do Senhor. Faça a sua oração ao Senhor. Ó Senhor Jesus.